Onburves faha tetsuvitur veditian merigodis saindimai nyona precho dayat. Onburves faha tetsuvitur veditian merigodis saindimai nyona precho dayat. Ok, né? Então vamos já cumprimentando, né, firmemente a todos que estão mais uma vez junto conosco, enganjado neste mais um encontro, né? Hoje nós estamos na parte 2 do vídeo da segunda sessão, né, o Sutra de número 3, no qual nós estávamos, né, comentando, né, na parte 1 sobre tentando tocar, tentando fazer um arranhamento, né, tentando vivenciar um pouco sobre a questão dos kleshas, né, e nós vemos as inconformidades, nós tocamos. Eu torço muito, né, é muito difícil nós em palavras conseguir expressar o que realmente é os kleshas, né. Falta vocabulário, falta palavras para descrever e falta também uma forma de tentar passar isso para você. Mas com um pouco de reflexão você vai começar a percebê-los, né? Que é essa falta de percebimento da realidade, a ignorância no qual nós vivemos, mas não essa ignorância intelectual, né? Esta mediada, permeada pelo intelecto. Nós estamos falando de verdade desse abandono, né? Não vamos dizer abandono, mas dessa situação com a qual nós nos encontramos, perdidos na existência, sem saber o rumo, desligado totalmente da espiritualidade, por assim dizer, meio que desconectado de Deus, né? Uma vida sem rumo, sem sentido, né? Esta é a ignorância, sem estar conectado com Deus. Nós estamos falando sobre o senso de equidade, né? Esses sentimentos de existência, esse sentimento de que eu sou isto, né? E também o sentimento de apoderamento sobre as coisas, né? Exemplo, esta unidade, né? Essa forma de viver de unidade, separatividade, e todos esses sentimentos, né? que estão dentro. Né? Exemplo, né? Sentimento de frio, sentimento de calor, sentimento de perda, sentimento de infelicidade, sentimento de felicidade, de incompreensão. Esses sentimentos que fazem você estar buscando as coisas, né? E nunca estar sentindo realizado. Esse sentimento de eu sou isto, né? De eu existo nesta forma, de que eu sou esta forma, né? Esse sentimento todo, né? E as atrações, né? E também as repulsões, né? Essas atrações e estas repulsões, nós temos que fazer observação dela no medo, né? Nós temos o medo, a coragem, o prazer e a fuga da dor, né? Esses sentimentos que sempre nos impelem, né? Nos dominam, são muito mais fortes que nós. Eu posso usar um exemplo aqui, uma pessoa que está numa dieta. Ah, meu Deus, eu preciso comer aquilo, eu não vou viver bem se eu comer aquilo. Mas se você não é a estrutura do corpo, se você não é esses sentimentos, como assim não vai conseguir? Como é que você cede a essas coisas, né? Essas aflições, né? Essas aflições que arrastam, né? Arrastam o Purusha pela existência, né? Dentro desse plano aqui físico e fazem ele vivenciar essa prisão, porque ele está toda hora, né, criando para si os samskaras, né? Está criando as impressões que vão fazendo com que ele fique preso a essa materialidade até ele se encontrar consigo mesmo e entender sobre a lei, entender sobre todos os quesitos, né? E também, né, nós vamos finalizar o último, né? O último que é o grande, né? O grande desejo, né? O grande desejo de viver. Né? Esse grande desejo de viver é a perpetuação, né? Nós temos esse sentimento de perpetuação, né? da vida,
A gente sempre quer deixar rastros, significa muito para nós deixar pegadas, tem um significado muito grande, né, em nossas vidas. As pessoas querer lembrar da gente, a gente querer ser alguém, né, a gente querer se manifestar sobre todos os nossos irmãos, ser maior do que eles e outros sentimentos mais, né? Acho que, e claro, né, esse sentimento de não querer morrer, querer viver para sempre, esse medo da morte, essas coisas sem compreensão, né? Então tudo isso a gente fica pensando, né? Coisas que nos pensam. Esse medo da morte, as pessoas dizem assim, mas eu tenho, claro que eu tenho medo da morte, como eu vou ter? É uma atribuição totalmente ligada ao corpo, né? Ao desligamento desse corpo, ao desligamento dos corpos posteriores, porque na realidade, né, na verdade, nós não somos essa estrutura, né? Nós não somos esse corpo, nós não somos essa estrutura. Então fica aí um pensamento, né? Fica-nos, né, este pensamento, coloca-nos na ação desses sentimentos. E isso gera um monte de misérias, isso gera um monte de aflições, isso gera-nos, né, um monte de insatisfações, isso faz com que gere-nos, né, em nós um monte de situações que nos deixam presos, né, pensativos. Nós não conseguimos ter uma existência plena, a gente não consegue, né, por assim dizer, viver, né, de uma forma, a gente não consegue viver, né, de uma forma plena, liberta, solta, né? Nós não conseguimos, né, ter, né, esta, por assim dizer, esta vida, né, esta vida em contato com o pleno, né? Porque isso forma os bloqueios, isso nos traz então essa ignorância maior, né, esse sentimento de que somos realmente esse corpo, de que somos realmente essa vida que estamos vivenciando, brigamos, né, pelos nossos conceitos, disputamos, né, a vivenciar os nossos conceitos. Para nós eles são coisas muito válidas, eles têm uma importância muito grande, eles são, né, o fundamento, a base de nossas vidas, e depois tudo isso se perde, né? Tudo isso, essas coisas se perdem, o senso de propriedade, é meu, essas coisas são minhas, não são tuas, né? E sentimentos de posse, né? E tudo mais, né, gente? Eu estou tentando trazer um resumão aqui. Essas são as coisas que trazem as chamadas grandes misérias e grandes aflições. Os grandes condicionamentos, né? Os grandes condicionamentos, as coisas que fazem nós estarmos condicionados, né? Condicionados nos caminhos aí da vida. É as coisas que nos trazem esses condicionamentos, que faz com que nós ficamos presos, né? Presos às rodas, à roda de nascimento e morte, tá? E o Sutra de número 3, ele vem falar assim, o objetivo dele era trazer introdutório sobre os kleshas, né? Falar sobre eles desse modo. Mas a visão de Taimini, né? Taimini é quem escreveu este livro baseado nos Yoga Sutras, né? Nos Yoga Sutras de Patanjali. Ele traz, né, as suas observações, as suas colocações dentro de uma visão do pensamento moderno. Pelo menos o objetivo dele é esse, e eu acho que esse objetivo foi cumprido. Só que no sutra aqui de número 3, esse sutra que nós estamos aqui observando, quando ele vai falar, discorrer sobre o assunto, ele aproveita a oportunidade para fazer um mergulho em muitas questões, né? Ele aproveita essa oportunidade e leva o leitor, né, dentro desse assunto introdutório, ele leva o leitor a um mergulho no próprio íntimo, né? Ele conduz o leitor a refletir, né, sobre a vida, a ver, né, a efemeridade do homem. Ele faz, né, uma viagem ao espaço e convida-nos a refletir sobre isso, sobre as distâncias, sobre os planetas. E depois ele leva nós uma viagem no microcosmo, né? Convida-nos a refletir sobre o átomo, convida a nos refletir sobre moléculas. Tudo isso não para entreter a gente, né? Mas ele faz esse convite, ele nos guia, nos leva para nos sacudir, chamarmos a atenção e ver que nós não somos nada. Quem somos nós? É para nos trazermos esse axioma de pensamento de quem somos nós. O que somos nós? O que é o homem? O que é tudo isso? Tá? Então a gente vai também, né, seguindo essa linha,
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer esta leitura, né, do Sutra de número 3 para trazer, né, o que realmente o Taimni está deixando, né, como informações complementares ao que o Sutra 3 vai nos dizer. Mas eu já falei aqui que o Sutra de número 13 ele não se esgota, né, com o assunto os kleshas não se esgotam simplesmente no Sutra de número 3. Nós vamos falar aí de kleshas, né, ao longo de muitos sutras. Né, de muitos sutras. Inclusive nós vamos dividir esses kleshas, esses 5 kleshas, né, que é correspondente aos corpos, né, aos corpos que nós estamos atuando. Nós vamos estar dividindo eles, né, nós vamos fazer uma divisão deles e vamos falar de um por um. Né, nós vamos ter encontros específicos para falar de um por um deles. Eu acredito que você vai estar muito bem inteirado sobre os assuntos do que é kleshas ao término de todos esses encontros. Depois, né, aí a sessão 2, que é Sadrapada, vem mostrar as práticas, né, as práticas, o que nós temos que praticar para nós atenuarmos os kleshas, atenuarmos esses percebimentos, esses sensos em nós, enfraquecendo-os e permitindo que comece o canal búdico de nosso corpo a vibrar cada vez mais intenso, para que comece a afrouxar-se os grilhões e assim nós podermos dar os saltos mais altos, que é o Samadhi e posteriormente, né, a autorrealização da vida, né, que é o ponto mais alto, né, o Samadhi, o verdadeiro Samadhi, né, e aí vai o caminho do Yoga. É um caminho muito extenso, é o caminho de uma vida, é o caminho de vidas, é o caminho de muito trabalho, é o caminho da humanidade, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura, eu acho que essa leitura vai ser muito extensa, só para você ter uma noção, em páginas, ela dá tudo isso aqui. Ó, nós temos aqui um rosto de uma folha, né? 2 folhas inteiras, 3 folhas, nós temos 4 folhas, né? 4 folhas para nós passarmos para vocês de leitura. E nós vamos fazer aí para você esta leitura. Tá? É muito mais leitura do que complementações, até porque aqui vem trazer um ponto introdutório. Mas é importante você prestar atenção para você também aproveitar, embarcar nessa viagem e ter, né, reflexões profundas acerca da espiritualidade, acerca do homem e acerca de todos nós. Tá? Vamos lá então. Avidya, Asmita, Raga, Vesha, Abnivesha são os kleshas. Falta de percebimento da realidade, o senso de egoísmo ou egoidade, atrações e repulsões em relação a objetos e o forte desejo de viver são as grandes aflições e as causas de todas as misérias da vida. Os aprisionamentos, os condicionamentos, né? A filosofia dos kleshas é realmente o fundamento do sistema do yoga esboçado por Patanjali. É necessário compreender completamente esta filosofia, porque ela responde, de modo satisfatório, àquela pergunta inicial e pertinente. Por que devemos praticar yoga? A filosofia dos kleshas não é peculiar a esse sistema de yoga. Em suas ideias essenciais, forma o substrato de todas as escolas de yoga na Índia, embora talvez não tenha sido exposta tão clara e sistematicamente como no Sankhya e nos Yoga Darshanas. Muitos eruditos ocidentais não compreenderam inteiramente o verdadeiro significado da filosofia dos kleshas e tendem a considerá-la apenas uma expressão de pessimismo que, julgam eles, caracteriza o pensamento filosófico hindu. Na melhor das hipóteses, eles a analisam como se fosse uma engenhosa concepção filosófica que fornece o fundamento necessário a certos sistemas filosóficos. Dificilmente estariam prontos a admitir que ela esteja relacionada aos pesados fatos da existência e que se baseia em uma análise precisa e científica dos fenômenos da vida humana. A filosofia, puramente acadêmica, foi sempre especulativa, e a tarefa essencial do expositor de um novo sistema filosófico é considerada como sendo a apresentação a uma explicação plausível dos fatos fundamentais da vida e da existência. Algumas das explicações
que formam a base de certos sistemas filosóficos, são exposições extraordinariamente engenhosas e ilustrativas do pensamento racionalizado, mas são puramente especulativas e baseadas nos fenômenos superficiais da vida, observados através dos sentidos. A filosofia é considerada um ramo do aprendizado concernente às teorias em desenvolvimento sobre a vida e o universo. Se essas teorias são corretas e ajudam a resolver os problemas reais da vida, não é preocupação do filósofo. A ele cabe fazer com que a teoria que ele defenda seja intelectualmente sólida e explique os fatos da vida com o máximo de plausibilidade. Seu valor reside em sua racionalidade, engenhosidade e talvez em seu brilhantismo intelectual, mas não em sua capacidade de provir um meio de superar as eventuais misérias e sofrimentos da vida humana. Não é de se admirar que a filosofia acadêmica seja considerada pelo homem comum algo estéril e fútil e tratada com indiferença, quando não disfarçada por desprezo. Ora, no Oriente, não bastante tenham surgido em tempos muitas filosofias engenhosas e de caráter puramente especulativo. A filosofia tem sido vista no todo como um meio de explicar os reais e mais profundos problemas da vida humana e prever, ou melhor, e prover meios definitivos e eficazes de resolvê-los. Não há muita demanda de sistemas filosóficos puramente especulativos, e os que existem são tratados como uma espécie de tolerância indiferente, como curiosidades intelectuais, nada mais. O grande problema da vida humana é muito urgente, muito grave, muito profundo e terrível para que se tenha, para se ter tema de meras teorias intelectuais, por mais brilhantes que estas possam ser. Se sua casa está pegando fogo, você quer um meio de escapar e não está disposto a sentar e ler brilhantes teses sobre a arquitetura naquele momento. Aqueles que se satisfazem com as filosofias puramente especulativas não compreendem realmente o grande e urgente problema da vida humana e seu profundo sentido. Se eles virem esses problemas como eles realmente são, somente se interessarão por essas filosofias se elas lhe proporcionarem, os meios eficazes para a sua solução. Embora a percepção quanto ao significado interno do verdadeiro problema da vida humana dependa de uma mudança interna na consciência e do despertar de nossas faculdades espirituais, não podendo ser produzida por um processo intelectual de raciocínio imposto de fora, ainda assim consideramos o homem no tempo e no espaço e vejamos as circunstâncias que justificam a extraordinária complacência que nos encontramos, não somente as pessoas comuns, mas também entre os chamados filósofos. Primeiramente, consideramos o homem no espaço. Para nos proporcionar um verdadeiro retrato do homem no universo, do qual ele faz parte, nada melhor que as descobertas da ciência moderna. Mesmo antes que o homem pudesse usar o telescópio, a visão noturna do céu enchia-o de respeito e admiração pela imensidão do universo, do qual ele é apenas uma parte insignificante. Mas as pesquisas astronômicas mostraram que o universo físico é quase inacreditavelmente muito maior do que aparece a olho nu. As 6.000 estrelas que estão ao alcance de nossa visão desaparelhada formam, de acordo com a ciência, um agrupamento que é apenas um de pelo menos 1 bilhão de outros agrupamentos que se estendem ao infinito em todas as direções. Os astrônomos fizeram cálculos aproximados do número de estrelas ao alcance dos seus telescópios de alta potência disponíveis hoje em dia e acreditam haver 100 bilhões de estrelas somente em nossa galáxia, algumas menores que o nosso Sol e outras muito maiores. Essa galáxia, que é apenas uma das 100.000 já definitivamente conhecidas dos astrônomos, é tão imensa
que a luz a uma velocidade de 186 mil milhas por segundo, 299.800 mil quilômetros por segundo, leva 100 mil anos para viajar de um lado para o outro. Neste vasto universo, dito como conhecido, mesmo o Sistema Solar, com seu diâmetro orbital máximo de planetas, de 7 bilhões de milhas, ou 11,2 bilhões de quilômetros, ocupa comparativamente um lugar insignificante. Limitamos nossa visão ao Sistema Solar e verificamos mais uma vez que a Terra ocupa apenas um lugar insignificante nas enormes distâncias em que se encontra envolvida. Ela tem o seu diâmetro orbital de 8 milhas, ou 12.800 quilômetros, se comparada com as 865 mil milhas, ou 1 bilhão 390 milhões de quilômetros do Sol, e move-se lentamente na órbita deste a uma distância aproximada de 93 milhões de milhas, ou 149 milhões de quilômetros. Descendo ainda mais para a nossa Terra, encontramos o homem, ocupado em uma posição insignificante no que diz respeito ao seu corpo físico. Um micróbio movendo-se sobre a superfície do globo escolar é, fisicamente, um objeto formidável em comparação com o homem movendo-se sobre a superfície da Terra. Este é o espantoso quadro que a ciência oferece ao homem no universo físico, mas tão grande é a ilusão de Maia e a complacência que produz, que nós não nos preocupamos com a vida humana, nem trememos ante o destino, mas atravessamos a vida empenhados em buscas mesquinhas e algumas vezes obcecados por sentimento de autoimportância. Mesmo os cientistas, que cada noite perscrutam os seus telescópios em vasto universo, permanecem alheios aos profundos significados que os seus olhos veem. O quadro que a ciência apresenta de nosso mundo físico, em seu aspecto infinitesimal, não é menos desconcertante. Que a matéria física, do qual constitui nossos corpos, consistem apenas de átomos e moléculas, é algo sabido há muito tempo. Mas recentes pesquisas da ciência nesse campo levaram a algumas descobertas surpreendentes. Quanto aos duros e indestrutíveis átomos que compunham o alicerce do materialismo científico moderno, verificou-se nada mais serem do que diferentes permutações, combinações de dois tipos fundamentais de partículas de carga positiva e de carga negativa, prótons e elétrons. Os prótons formam o núcleo do átomo, com elétrons em um número variável agitando-se por diversas órbitas em tremenda velocidade, sendo o átomo, portanto, um sistema solar em miniatura. O que ainda é mais espantoso, constatou-se que esses elétrons podem ser nada mais do que cargas elétricas de eletricidade, sem qualquer base material, já que massa e energia tornam-se indistinguíveis em grandes velocidades, com as quais os elétrons movimentam-se em suas órbitas. De fato, a conversão da matéria em energia, que agora se tornou um fato consumado, mostra que matéria pode ser nada mais do que uma expressão de uma energia armazenada. Essa conclusão, a qual significa de fato que a matéria se desfaz em energia, foi emitida por uma ironia do destino, pelos esforços da ciência materialista, responsável por enormes preceitos materialistas em nosso pensar e em nosso viver. Este implacável fato significa que o leitor reflita cuidadosamente sobre a questão, que o mundo bem conhecido e assim chamado real, a qual percebemos através de nossos órgãos sensoriais, um mundo de formas, de cores, sons e etc., é baseado em um mundo fantasma, composto apenas por prótons e elétrons. Esses fatos tornam-se conhecimento comum, mas quanto de nós mesmos, os cientistas que lidam com esses problemas, parecem aprender a importância desses fatos? Quantos são levados a fazer uma pergunta natural que deveria surgir à luz dos tais fatos? O que é o homem? A necessidade de qualquer outra prova de que mero intelecto é cego é incapaz até mesmo de ver as verdades óbvias da vida, muito menos a verdade das verdades. Deixando o mundo do espaço, observamos por um momento o mundo do tempo. Aqui, mais uma vez,
deparamo-nos com as grandiosas imensidões de uma natureza distinta. Uma infinita sucessão de mudanças parece estender-se de ambos os lados, para o passado e para o futuro. De toda essa infinita amplitude do tempo, um período, um pouco de milhares de anos atrás de nós, é tudo o que conhecemos com segurança, enquanto temos somente uma vaga e nevoada concepção do que se encontra no lapso incerto do futuro. Ao que saibamos, o Sol pode explodir a qualquer momento e destruir toda a vida no sistema solar antes que tenhamos conhecimento do que aconteceu. Estamos quase seguros de que atrás de nós se encontram milhões e milhões de anos, mas não quanto ao que então ocorreu, exceto por inferência do que observamos do universo visível das estrelas ao nosso redor. O passado é como uma gigantesca onda avançando e devorando tudo ao seu caminho. Civilizações magníficas em nossa Terra, das quais restam somente vestígios de nossos planetas e sistemas solares, desapareceram nesta onda gigantesca para nunca mais voltarem. A este semelhante e inflexível destino estão fadados desde em grão de poeira até o sistema solar. O tempo, instrumento da grande ilusão, tudo devora. Mesmo assim, veja-se o insignificante homem, cujas realizações e glórias vão igualmente desaparecer nesse vazio, como se polvaneia no palco do mundo, revestido da efêmera autoridade ou glória aos poucos momentos que lhe couberam. Sem dúvida, este terrível panorama de incessantes mudanças que se desdobra ante os olhos deveria fazê-lo parar e pelo menos refletir sobre o que tudo isso quer dizer. Mas ele faz isso? A gente vai dar uma segurada aqui, tá? Porque nós já estamos concluindo então a primeira etapa, mas nós vamos voltar, né, continuando a leitura. Né? E a leitura faltaria então aí um pouco mais de uma página, tá? O que é interessante nós parar para refletir. Nós reflitamos, né, sobre essas imensidões, sobre essas distâncias, sobre o que realmente sabemos, sobre tudo que ainda não sabemos e começamos a perguntar realmente o que é um homem, né? O que estamos buscando e por que estamos buscando, né? Tem muitas questões a serem resolvidas, né? E mostra que nós, apesar de todas essas situações gritantes de nossas vidas, parece que nós estamos perdidos, nós estamos simplesmente todo mundo envolvido em viver esta vida e as grandes perguntas da vida as pessoas até se afugentam, né? Até fogem delas. Vamos fazer assim, você segura aí e eu já volto com você para nós darmos continuidade então ao nosso encontro de hoje, a parte 2 do Sutra de número 3 da sessão de número 2. Segura aí e já eu estou de volta com você. Ok, retornamos, né? Daqui a um pouco mais a imagem vai ficar congelada. Mais uma vez eu esqueci de deixar a minha máquina carregando durante a noite. Então nós vamos ficar com a imagem daqui um pouco mais, ela vai ficar estática, congelada, tá? Mas isso não significa que nós não vamos estar aqui concluindo, né, toda a jornada desse trabalho que nós estamos realizando hoje, tá bom? Vamos lá, seguindo então, tá? O quadro acima sobre o homem no tempo e no espaço não é de modo algum exagerado. Basta que um homem isole-se por um instante do seu ambiente absorvente e pondere por esses fatos da vida, para compreender a natureza ilusória da vida e sentir que assim o chamado prazer de viver se desvanece. Mas poucos de nós temos olhos para ver essa terrível visão. Se nossos olhos por acaso abrissem por um momento, descobriríamos que o panorama é demasiadamente aterrorizante e fechamos de novo. Completamente desatentos e alheios à verdadeira natureza da vida, continuamos a viver com as nossas alegrias e tristezas até que a chama da vida apague-se pela mão da morte. Pois bem, o retrato acima do homem no espaço e no tempo foi apresentado não com a intenção de divertir o intelectualmente curioso, ou como alimento de reflexão do pensador, mas para preparar o terreno para a meditação sobre a filosofia dos kleshas, fundamento da filosofia do yoga,
Isso porque a filosofia do yoga é baseada nas duras realidades da vida, mais duras que as realidades da natureza, trazidas por nós pela ciência. Aqueles que não estão conscientes dessas realidades ou estão conscientes apenas superficialmente em seu aspecto intelectual, dificilmente têm condições de apreciar o objetivo e a técnica do yoga. É possível que considere o yoga um tema muito interessante para o estudo, ou até mesmo fisicamente, ou melhor, ou até mesmo fascinante em alguns dos seus aspectos, mas não tem a determinação de enfrentar o enorme esforço e as provações necessários ao que rasguem aos véus da ilusão criado pelo tempo e pelo espaço e contatar a realidade oculta em todos os diversos níveis. Com esta breve introdução, passamos agora a considerar a filosofia dos kleshas, conforme esboçada nos Yoga Sutras. Analisamos primeiro a palavra sânscrita klesha, significa dor, aflição ou miséria, mas gradualmente adquiriu um significado de causa da dor, da aflição ou da miséria. A filosofia dos kleshas é, assim, uma análise da causa subjacente e fundamental das misérias do sofrimento humano, pelo qual esta causa pode ser eficazmente eliminada. Essa análise não é baseada numa consideração dos fatos superficiais da vida, como vemos através dos sentidos. Os rishis, em que expuseram essa filosofia, eram grandes adeptos que combinavam em si qualificações de instrutores religiosos, cientistas e filósofos. Com essa tríplice qualificação e uma visão sintética, eles enfrentaram o grande problema da vida, determinados a encontrarem uma solução para o enigma do tempo e do espaço, criaram para o homem prisioneiro da ilusão. Eles observam os fenômenos da vida, não somente com o auxílio dos seus sentidos e da sua mente, mas com a plena convicção de que a solução encontra-se além até mesmo do intelecto. Eles mergulharam cada vez mais profundamente em sua própria consciência, descerrando véu após véu, até descobrirem a suprema causa da grande ilusão, bem como da miséria, do sofrimento dela inevitavelmente resultantes. Descobriram, consequentemente, em sua busca outros mundos mais sutis, de entusiasmante beleza, ocultos sob o mundo físico e visível. Descobriram novas faculdades e poderes dentro de si próprios, faculdades e poderes que poderiam ser utilizados para o estudo desses mundos mais sutis e para o prosseguimento em sua busca em direção às camadas ainda mais profundas de sua própria consciência. Contudo, eles não se deixaram envolver por esses mundos mais sutis e não descansaram até que tivessem penetrado no âmago da sua consciência e encontrado uma eficaz e permanente solução para o grande problema da vida. Eles descobriram não apenas a suprema causa da miséria e do sofrimento humano, mas também o único meio eficaz e capaz de destruir tais aflições permanentemente. É muito importante que um estudante compreenda a natureza experimental dessa filosofia dos kleshas e da filosofia maior do yoga, do qual é parte integrante. Eles não resultam da especulação do pensamento racional, como ocorre com muitos sistemas filosóficos. A filosofia do yoga sustenta ser originária de resultados de experimentos científicos, guiadas pelo espírito de pesquisa filosófica inspirada pela devoção religiosa. Não se pode, é claro, comprovar esse sistema essencialmente científico pelos métodos comuns da ciência e dizer ao cético: venha que eu lhe comprovarei ante os seus olhos. Não se pode julgá-lo pelos padrões acadêmicos comuns dos filósofos que aplicam critérios puramente intelectuais para julgarem tais coisas. O único modo de verificá-lo é seguir a senda utilizada pelos descobridores originais e esboçada nesse sistema de yoga. O cético pode considerar injusto ser instado a aceitar a verdade daquilo que ele quer comprovado, mas dada a própria natureza das coisas, isto não pode ser evitado. Para que os que tiverem analisado o problema fundamental da vida em seus verdadeiros aspectos, valerá a pena apostar, pois é o único caminho para fora da grande ilusão. Quanto aos demais, não importa se acreditam ou não nos ensinamentos do yoga, eles ainda não estão prontos para a divina aventura. Antes de discutirem de detalhes a filosofia dos kleshas,
como esboçada na seção 2 dos Yoga Sutras, será interessante proceder uma análise de todo o assunto sob a forma de uma tabela. Ela mostrará, num relance, os diversos aspectos da matéria e seu interrelacionamento. Pelo resumo apresentado na tabela, um fato difícil de ser compreendido de outro modo, vê-se que todo o tema foi tratado de maneira magistral e sistemática, e o estudante que quiser ter uma clara ideia da filosofia dos kleshas deverá, consequentemente, acompanhá-lo cuidadosamente e sobre ele refletir antes de passar ao estudo detalhado do assunto. Patanjali inicia o estudo do tema como uma enumeração dos 5 kleshas, em 2.3. Os equivalentes em português das palavras sânscritas não traduzem nem plena nem corretamente as ideias nelas contidas. Têm sido, portanto, utilizados termos nos quais se aproximam dos vocábulos sânscritos que designam os kleshas. O significado fundamental dos 5 kleshas será explicado nos sutras subsequentes. Tá? Eu quero aproveitar aqui, eu quero mostrar essa tal tabela que eles falam, tá? Dá um pause aí. Eu tô tampando aqui, ó, ali. Tá? Dá um pause e dá uma lida se tu puder. Isso. Tá? Tem mais uma página aqui dela. Essa tabela vem trazer todo enumerado. Eu vou dar uma lida um pouco nos temas. Tá? Essa tabela aqui, ela descreve assim, ó. Ela fala assim, ó. Filosofia dos kleshas, a sinopse, né? Ela está relacionada, então, assim, ó, ela tem 3 colunas essa tabela, tá? A primeira coluna fala perguntas, a coluna do meio sobre o assunto, e a terceira coluna é os sutras nos quais o assunto é tratado dentro da seção número 2. Então, assim, ó, pergunta primeira, o que são kleshas? Aqui fala o assunto, enumerações e definições dos kleshas. Quais são as páginas que vão falar sobre isso? Quais são os sutras, quer dizer, o terceiro sutra, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Então nós temos até o sutra de número 9 para falar sobre os kleshas, tá? Como eles são destruídos, os kleshas? Métodos gerais para destruí-los, os assuntos. Sutra 10 e Sutra 11. Tá? Por que devem os kleshas ser destruídos? O assunto. Eles nos envolvem no ciclo infinito de nascimento e mortes e das misérias da vida. Aonde nós vamos ouvir falar sobre esse assunto? Sutra 12, 13, 14 e 15. Tá? Pergunta número 4. Pode ser o resultado das misérias ser destruído? Né? Sim, aqueles que ainda estão no futuro. Sutra de número 16. Nós vamos chegar lá, tá, gente? Quinta pergunta. Qual é a causa fundamental das misérias? A união e identificação do conhecedor com o conhecido. Sutra de número 17 vai tratar sobre esse assunto. Qual é a natureza do conhecido? Interação dos Budas, dos Indras e Gunas, o que resulta em experiência e liberação. Tá? Essa aqui, ó, interação dos sentidos, os elementos com os sentidos e os gunas, né? Os gunas nós já falamos aqui são, né, as propriedades da matéria, né? São as propriedades de Paktri, tá? O que resulta em experiência e liberação. Sutras que vão tratar sobre esse assunto, 18 e 19. Qual é a natureza do conhecedor? O conhecedor é pura consciência. Sutras 20, 21 e 22 vão tratar sobre esse assunto. Nós vamos chegar até lá. Por que conhecedor e conhecido têm estado unidos para a evolução dos poderes de Paktri e para a autorrealização do Purusha? Sutra 23 vai tratar sobre esse assunto. Como se uniram o conhecedor e o conhecido? Através do véu da ilusão causado por avidya. Né? Nós vamos tratar sobre isso no Sutra de número 24. Pergunta 10. Como podem ser separados conhecedor e conhecido? Destruindo-se os véus de avidya, que é o primeiro, né, do primeiro klesha, né? Sutra de número 25.
Pergunta número 11. Como pode ser destruído esse véu de avidya por Viveka, que levará a Purusha a um estado crescente de percebimento da sua natureza em 7 estágios? Aí entra o yoga, né? Sutras 26 e 27. E a 12ª pergunta. Como Viveka pode ser desenvolvido pela prática do yoga? Sutra de número 28. Né? Viveka é o discernimento, né? É o autodiscernimento da vida, a libertação desse quadro de ignorância para a iluminação, né? Para poder ter acesso a isso. A prática do Yoga, Sutra 28. Claro que não termina a sessão número 2 com 28 sutras, né? Mas ela estende-se, a sessão número 2, até Sutra de número 55. Tá? Então nós temos aí 55 encontros dentro da sessão de número 2. Né? Nós vamos ter mais ou menos aí mais de um ano, né? Muito mais de um ano, talvez, aí de trabalho dentro da sessão número 2. Né? Posteriormente nós vamos à sessão número 3. A sessão número 3, ela tem início no Sutra 1 e ela estende-se até o Sutra 55. Vai mais um ano, né? Mais um ano aí. E a sessão número 4, ela tem... Essa é um pouco mais curta, né? Ela tem 34 sutras, né? Então nós temos aí mais 2 anos uns 8 meses, 2 anos e uns 10 meses para nós concluirmos, né? A nossa jornada com os Yoga Sutras abordando o tema Yoga. Tem muita coisa para nós vermos, tem muitas questões para nos mergulharmos, né? Mas enfim, então está aqui, né? Nós estamos trazendo para você esse esboço e esta leitura que nós fizemos, né? Desse jeito meio atropelado, dessa forma que foi realizada. Taimni quis fazer um apontamento sobre as verdadeiras questões das vidas que não têm resposta dentro do intelecto humano, né? E muitas vezes coisas que estão passando despercebidas e nós nem temos aí, né? Nós nem temos aí. Vou tentar criar um exemplo aqui, já falei algumas vezes sobre esse exemplo, mas esse exemplo vai fazer nos meditar. Vamos imaginar uma tábua de madeira, flutuando em cima das águas em uma correnteza moderada, mas indo em direção a uma cachoeira. A gente sabe que essa tábua ela vai cair nessa cachoeira e vai perder-se lá embaixo. Lá embaixo pode acontecer de tudo, né? Ela pode quebrar nas pedras, arrebentar-se nas pedras, ela vai mergulhar lá no fundo, vai despedaçar, né, essa madeira, correto? Mas nós analisamos agora que em cima dessa tábua há uma colônia de formigas. Essa tábua se desprendeu de algum lugar e essas formigas caíram em cima dessa tábua e essas formigas estão ali, né? A tábua está descendo, está trazendo um balanço e as formigas em cima e as formigas conversando. Estamos indo para um novo mundo, novas vidas chegando. Vamos começar a fazer nossos planos, o que vamos fazer quando chegar lá, quais são as coisas que nós vamos estar construindo, quais são as coisas que nós deixamos para trás. Eu deixei isso para trás, vamos ter saudade de tudo aquilo, coisas novas virão, vamos construir isso, vamos construir aquilo, criando todo um projeto de vida, mas mal elas sabem, né, qual é o futuro que lhes aguarda, que é a queda nessa cachoeira, que é a morte iminente, né? E agora a gente para perguntar, elas estão conscientes disso que está acontecendo? Nós, de fora, estamos vendo, mas elas estão conscientes do que ali está acontecendo? Vale a pena, né, todos aqueles planos que elas estão fazendo, o que está adiantando na vida delas? Esses planos que elas estão realizando, os planos que elas estão consumando, o que elas estão ali fazendo? Será que elas estão tendo noção? Será que elas têm
a noção do futuro que lhe aguarda? Sabe, o que adianta as suas posses, seus brasões? Que valor tu vai ter se em instantes tudo será desmanchado na queda dessa tábua na cachoeira? Né? Será que elas estão cônscias realmente do que é o mundo? Né? Evidentemente que não. Né? Evidentemente que não. Assim somos nós em relação à vida que nos cerca. Nós somos as formigas que estamos nessa tábua. Nós não sabemos o rumo que vamos, por que vamos, para onde vamos. E estamos agarrados em um monte de coisas efêmeras, em situações, e estamos agarrados a esta vida, a esses projetos. Mas isso é realmente as coisas dignas de serem agarradas? Isso é realmente o valor a ser empregado? Nós temos hoje pessoas, né, que passam suas vidas todas sem se preocupar com as realidades espirituais. Pessoas que passam desacordadas pela vida até o caminho da morte, do corpo físico, passam desacordadas, sem sentimentos de religiosidade, sem tocar, sem ter um contato com o pleno e o divino. E eu pergunto, e o que é o pleno e o divino na posição que nós estamos? Como tocá-lo, pleno, divino? Como senti-lo? Como percebê-lo? Qual é o nosso real tamanho frente a todo o universo que se desenha? Qual é o objetivo de tudo isso? O que é o objetivo disso? Eu sei que eu estou aqui numa existência, mas sabe que isso aqui é uma falsidade, é uma verdade? E a gente se envolve tanto aqui, né, nas coisas daqui, se envolve tanto com as coisas aqui, a gente se mistura tanto que se esquece de tudo isso. Passa a viver, né, essa vida achando que isso aqui é a grande vida. Prendendo-se, criando situações, né, tendo que carregar, viver situações, né, de trabalhos. Eu quero dizer assim no sentido de... É só isso, entendeu? Nada mais oferece. Nós estamos presos aqui nessa prisão, né? Nossa prisão é esse próprio mundo. Por mais que eu vá daqui, vá para lá, pegue aviões e dê a volta, eu estou preso aqui dentro. Nós estamos presos a esses, jungidos, né? Conectados a esse mundo. Agora, recentemente, o homem está fazendo viagens espaciais, mas é coisinha, é só isso. É só isso. Essa interna briga do bem contra o mal querendo perseguir a todo custo o bem, você tem que fazer buscas para sair desse estágio e vivendo bem. Por que esses sentimentos estão dentro do íntimo? Por que existe tudo isso? Por que essa disputa? Se é que essa disputa existe, né? Por que essas coisas? Então isso faz com que você fique sem respostas. Isso faz com que você questione a existência. E aí você quer sair desse estado, né? Você não quer continuar nesse estado, você quer ir adiante. E aí você descobre que tem possibilidade de ir adiante. Né? Você também faz uma percepção. De que existe sim esse tal véu de Maia, esse véu da ilusão, que existe, né? Porque nós estamos encobertos. Por que essa ilusão? Por que essas coisas ocultadas, escondidas? O que há de oculto ainda a ser descoberto? Existe um véu tão grande. O homem está tentando sair dessa escuridão no qual ele encontra-se intelectual, né? Intelectualmente nós estamos numa ilusão. E quanto mais nós marchamos, mais nós crescemos, mais nós vemos ainda que o verdadeiro significado de tudo isso é... Só que a gente vê que tem muitas pessoas que não estão aí para isso aí. A gente vê as pessoas tirando-se vidas, matando, se preocupando em fazer o outro passar fome. Nações preocupadas em fazer as outras se atrasarem. Está faltando um senso coletivo, né, no mundo e buscar resolver esses axiomas. Tem pessoas que não estão nem aí para isso. O grande mistério de toda
de toda essa passagem é a própria vida e a própria morte, né? O que é a vida? O que é morte? O que é esse corpo? O que é sair desse corpo? O que é viver aqui? É viver lá da onde que eu vim. Se eu fui criado com o quê? Da onde? Para que finalidade? Para que fundamento? Por quê? Né? Então, se você começar a tentar refletir, a tentar buscar reflexão sobre isso, você começa a ver que é só isso. Intelectualmente, a gente vai só até aqui mesmo. Por isso que ele falava aqui nisso da leitura, né, sobre os filósofos. Os filósofos estão tão preocupados somente em criar respostas plausivelmente aceitáveis ao intelecto das pessoas, mas não estão convidadas a procurar, né, a procurar desenvolver nas pessoas um senso, né, um senso que faz com que nós mesmos, né, começamos a observar tudo isso. Começamos a questionar e querer sair desses condicionamentos que nós estamos. Existe um senso de religiosidade no mundo, mas um senso doentio de religiosidade, uma religiosidade doentia. Uns colocam Deus como uma forma humana, um Deus vingativo, punitivo. Enxergam Deus, né, tendo colocado Deus como uma figura puramente humana. Como isso? Como colocar tudo isso? E de todos os sistemas da Terra, né? Por que a evolução só tem aqui essa evolução? Por que só existe nós aqui nesse mundo tão pequeno? São perguntas que eu estou fazendo para fazer você raciocinar, refletir, tentar dar uma arranhada, né? É isso, amados, né? Nós temos que começar a ver. Quando se você não tiver contente com tudo isso, você quer encontrar resposta dentro de si, quer encontrar a paz dentro de você, você quer ter soluções para perguntas que estão dentro de você, então você passa a ser convidado a entrar nesse caminho, né? Tu passa a ser convidado, então, a buscar coisas novas. E o yoga nos mostra que as respostas não estão nessa busca intelectual fora, mas que as respostas, elas estão atrás do intelecto do homem, dentro, mostrando que o homem é a verdadeira base de tudo isso. Nós temos o registro no DNA espiritual e tudo está dentro de nós, basta nós colocarmos a consciência dentro desse DNA e esse DNA nos revelará tudo o que queremos saber. Assim como as mãos do homem que fazem os objetos e deixam nela marcadas as suas mãos e os seus traços, nas coisas que eles fazem com a matéria, assim também Deus deixa seus rastros, deixa suas marcas impregnadas dentro de nós mesmos. Então, observando e olhando nós mesmos, nós conheceremos o universo, conheceremos Deus. Tudo deixa um rastro de impregnado, tudo deixa um rastro. Aonde quer que nós colocamos nossas mãos, aonde quer que nós não colocamos, tudo está permeado por uma digital. Basta nós olhar a digital e conhecer o autor dessa digital. Mas isso não se vê com os olhos, isso não se vê com as mãos, isso não se vê com os limitados 5 sentidos desse corpo. Isso se vê isso se vê com o próprio espírito, a própria Purusha. Mas se o Purusha está cerceado no mundo de Maya, se o Purusha está envolvido nesse mundo de Maya, se o Purusha está preso nesse mundo de Maya, nós temos
que nos desenrolar, nós temos que nos desfazer, nós temos que sair dessa condição. Nós temos que libertar o nosso espírito, desprendê-lo. Nós temos que desprendê-lo. Nós temos que sentir conectados a Deus, sentir Deus vibrar dentro de cada um de nós e nós vibrarmos em Deus. Temos que sair dessa órbita no qual nós estamos caminhando e procurar vinho novo, coisas novas. Pessoal, nós estamos encerrando então. Você pode ver que a imagem ficou congelada nesse exato momento. E essa imagem que ficou congelada, né, é em virtude de ter terminado a bateria. Mas foi bem já no final, né? Bem no final já terminou a bateria. Deu tempo suficiente para nós trazermos o que nós queríamos. Nós vamos então nos próximos encontros falar sobre os kleshas separadamente. Nós vamos começar pelo primeiro klesha, né? Que é o último a ser destruído em toda a cadeia dos kleshas, pelas práticas de yoga, né? As verdadeiras práticas. Nós vamos estar falando sobre ele, a vidya, né? Que é tornar o não eterno, o impuro, o mal, o não Atman, como sendo eterno, puro, bem, o Atman, respectivamente. Essa ignorância no qual nos encontramos, né? Mas nós temos um encontro antes ainda, o Sutra 4, né? Que vem falar sobre a origem, vem falar sobre os kleshas, os estados que eles atenuam em nós, né? E tudo mais, né? Tá certo. Tem mais um encontro ainda para nós trazermos mais assuntos de bases introdutórias referente aí aos kleshas. Quero agradecer a você que esteve junto conosco, muito obrigado. E quero marcar com você então o próximo encontro para nós continuarmos debatendo sobre o yoga, tá bom? Obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora e Namastê.